Oi pra você, como é que você está? Você está bem? Eu espero que você esteja muito bem. Estou aqui mais um dia, meu nome é Júlia, mas pode me chamar de Dil. Sou professora e amo falar sobre educação, sobre infância, sobre livros, sobre literatura, português e todas essas coisas. E estou sempre aqui para compartilhar algo novo com vocês. Vamos juntos? Gente, mas antes da gente começar, eu preciso dizer que eu tô muito fofa com esse cenário natalino. Sério, olha que graça. De pisca-pisca. Poxa vida, tá maravilhoso. Mas vamos lá, gente. Pessoal, se tem uma coisa que eu acredito, é que tem coisas que a gente faz no automático que muitas vezes a gente precisa repensar. Às vezes você faz algo que parece comum, mas que tá trazendo um efeito negativo. Então, nós precisamos ficar atentos para criar novos hábitos. Tem uma frase que diz algo do tipo: quem é esperto aprende com os próprios erros, mas quem é sábio aprende com os erros do outro. Então, eu quero trazer aqui para vocês hoje algo que eu já errei muito, porque eu tenho certeza que a partir do meu erro você pode aprender também. Imagine comigo a seguinte cena. A criança em uma fase na qual ela não gosta de tomar banho. E aí ela tá lá na televisão assistindo o desenho e tal, e a mãe dela chega e fala assim: vai tomar banho. E a criança vai e começa a dar vários argumentos de que não quero tomar banho, porque não sei o que, depois eu tomo, não vou. E aí a mãe vira e fala o seguinte: você não vai tomar banho agora? Ah, mamãe tá triste com você. Eu vou ficar tão triste com você. Gente, qual é o problema dessa cena, desse diálogo? Você consegue pensar? Vou te dar aí 1 minutinho pra você pensar. Mentira, não vou te dar 1 minutinho, não. 1 minutinho é muito. Vou te dar 3 segundos, vamos lá. 1, 2, 3. Conseguiu pensar qual é o erro desse diálogo? O erro está justamente nessa frase: vou ficar triste com você. Você precisa fazer isso, senão eu vou ficar triste com você. Ah, eu vou ficar tão magoada se você não fizer o que eu estou te mandando. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Por que eu disse que essa frase é um erro? Porque nós não podemos ensinar a criança a fazer as coisas em prol da emoção e da aprovação do outro. A gente precisa ensinar que ela precisa fazer algo que é certo a ser feito, que é o correto a ser feito. Eu falei até um pouquinho sobre isso com vocês no vídeo sobre autoridade, mas eu quero trazer aqui de uma forma mais específica. Quando você fala para a criança: não faz isso porque eu vou ficar triste com você, porque senão fulano vai ficar triste com você, você está ensinando a criança a fazer algo esperando aprovação. E isso pode ser muito problemático. Ela vai crescer tentando fazer as coisas ou fazendo as coisas em prol da emoção dos outros, para que os outros fiquem felizes e não porque é o certo a ser feito. É interessante também a gente pensar que a criança ainda não tem muito bem formulado na cabeça dela o que é magoar a outra pessoa, o que é chatear a outra pessoa. E isso pode criar nela, inclusive, uma culpa muito grande, que a impeça de viver com plenitude os relacionamentos dela, porque ela sempre vai estar pensando que aquilo que ela faz está influenciando negativamente o outro, está causando no outro uma aflição, e isso pode fazer com que ela se sinta culpada. Então, o que fazer? Justamente o que eu sempre falo com vocês: ensinar que ela deve fazer algo porque é o certo a ser feito e não porque fulano ou ciclano vão ficar tristes, até porque vamos combinar, gente, que isso também é uma mentira. A gente não vai ficar triste, chateado, o mundo não vai desabar porque a criança não tomou banho. De certa forma, você está ali manipulando a criança sem querer. Isso não acontece só com pai e mãe, acontece também com professores, é um diálogo muito frequente na sala de aula. Eu mesma já errei muito nisso, já falei com os meus alunos, porque na tentativa da gente apaziguar a situação, muitas vezes a gente vai pro lado emocional. Ah, você não vai fazer isso? Então eu vou ficar triste, vou ficar chateado. Mas a criança não pode aprender que ela deve fazer algo em prol da aprovação de alguma pessoa. Ela precisa aprender a fazer o que precisa ser feito. Olha, você precisa tomar banho agora. Esse é o certo a ser feito. Então vai lá e toma o seu banho. Vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre o motivo, a necessidade real do seu banho agora?
É muito mais frutífero que você ensine para a criança a motivação certa do que você fale para ela que ela precisa fazer algo porque senão você vai se chatear. Fala para ela o porquê que ela tem que fazer aquilo ali. Se é tomar um banho, se é comer um alimento saudável, se é ir para a escola, se é te obedecer, se é arrumar o quarto, fala para ela o porquê. Ela precisa aprender a fazer as coisas pela motivação certa. Porque aí lá na frente, quando ela for um adulto, ela não vai se deixar levar pelas emoções dela ou pelas emoções do outro. Ela vai fazer aquilo que precisa ser feito. Quando a gente aprende a fazer as coisas porque elas são certas, a gente aprende disciplina. E isso é muito importante na nossa vida, principalmente enquanto adultos. E isso começa a ser construído na infância. E aí eu estava até conversando sobre isso com alguns profissionais da educação esses dias, e um deles me disse o seguinte: Júlia, mas é um caminho muito mais fácil quando a gente fala com a criança, né? Mas se você não fizer isso eu vou ficar triste. Porque a criança tem um certo desespero, né? Em deixar alguém que ela ama triste, e aí ela vai e acaba fazendo. Mas, gente, apesar de ser o caminho mais fácil, não é o melhor caminho. E depois que você ensina a criança o correto, ela mesma vai começar a fazer isso de forma automática. Então, quando você começa a falar para ela a motivação certa, ela começa a fazer isso com a motivação certa e começa também a ensinar outras crianças a fazer. É muito legal e muito importante. Pensa nas suas relações. Se você se relaciona com alguém, seja lá qual for o relacionamento, não necessariamente amoroso, pode ser uma amizade, pode ser, né, um familiar. Vamos supor que você se relacione com alguém e essa pessoa fale com você: se você não fizer isso, eu vou ficar triste com você. Você não vai fazer isso não? Não, eu vou ficar tão triste, vou ficar magoado se você não fizer. Gente, isso vai trazer um peso tão grande para você, não vai? Você vai entender isso como ameaça, como manipulação. Da mesma forma a criança entende, por mais que ela não saiba expressar em palavras. Como você é muito mais forte do que ela, como você tem um peso sobre ela, ela muitas vezes não vai saber se defender, mas ela vai sentir uma culpa por aquilo. Ela vai sentir que não está te agradando. E ela precisa aprender a fazer as coisas não para te agradar, mas porque é o certo a ser feito. A verdade é que nós precisamos ensinar as nossas crianças com verdade e não com manipulação. Nós precisamos ensinar às nossas crianças qual é a verdade sobre a vida. Nós precisamos ensinar para elas que mesmo que elas não queiram fazer algo, elas muitas vezes vão precisar fazer. E nesse momento é muito importante que elas se desprendam da vontade e se prendam na motivação certa. Então, pessoal, é isso. Eu trouxe esse assunto mesmo para te fazer refletir. É um assunto rápido, mas eu realmente quero te levar à reflexão. Em vez de falar com a criança que é para ela fazer, senão alguém vai ficar sentido com aquilo ali, por que você não fala para ela que aquilo ali vai trazer ganho? Que aquilo ali realmente é necessário? Ela vai começar a fazer as coisas com a motivação certa e para ela isso vai ser muito bom. Não só para ela, mas também para as pessoas à volta dela. É muito importante ela aprender a influenciar pessoas, mas não fazer coisas em prol da aprovação de pessoas. Isso vai gerar frutos muito bons na vida adulta dela. É muito importante. É isso, gente. Um beijo. Se inscreva aí no meu canal, dê um like, compartilha. Eu acho muito engraçado falar isso. E é isso. Vamos juntos cuidar melhor das nossas crianças e aprender cada vez mais para fazer com que elas se desenvolvam como pessoas saudáveis. E é isso, aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo!